Galera, no vídeo de hoje eu vou tentar fazer um review duplo dos dois últimos episódios de Jujutsu Kaisen. O da última semana, né? O episódio 17, que eu acabei não comentando aqui no canal, e o episódio 18, que foi o mais recente. Então podem deixar aqui nos comentários as suas opiniões sobre esses dois episódios, que pra mim, né, eles foram bastante diferentes não só na animação, mas também no próprio ritmo do episódio. Um foi frenético do começo até o fim, e o outro teve um momento emocionante. Mas a gente vai ver quando o vídeo começar de fato. E como de costume, peço de coração para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e se possível, deixe o seu like em homenagem ao nosso Nanami. Agora pede benção pro papai Mahoraga e bora pro vídeo! Começamos com o lourinho maroto Papa Kill tentando dar aquela papada no Megumi. E o Megumi, já nas últimas, se lembra de uma conversa que ele teve com seu sensei, o Gojo, sobre a sua última cartada sobre a sua habilidade secreta do clã Zenin. Nessa conversa, o Gojo explicou para o Megumi que há um certo tempo atrás, os líderes da família Gojo e da família Zenin resolveram sair na mão, sair na porrada. E o resultado disso foi o caos total, né? A destruição. Por quê? O líder da família Gojo, ele tinha a mesma técnica do Gojo, né? A técnica dos 6 olhos, e era muito poderoso. E o líder da família Zenin, se vendo naquela situação sem saída, resolveu invocar um Shikigami que nunca tinha sido domado em toda a história do Jujutsu. E esse Shikigami fez com que os dois lutadores acabassem vascando. E daí vocês viram o resultado. Por isso que os dois clãs não se batem até hoje, né? Um não gosta do outro. Tem essa rivalidade. E como Megumi estava gravemente ferido e com pouca energia amaldiçoada, ele decide invocar justamente esse Shikigami, louco, monstro, para ver se pegava, né, o lourinho maroto. E a invocação do bicho é tão sinistra, ele é tão cabuloso, que as luzes chegam a se apagar e os lobos começam a meter aquele uivo insano. E quando a gente fecha os olhos e abre de novo, o Shikigami chamado Mahoraga já tava dando assim, ó, um porradão no Megumi, fazendo ele reencontrar o Toji lá no paraíso dos pais que não pagam pensão, e depois só vai rumo ao loirinho com aquele caminhado elemento sem piedade, quase que o loirinho era papado. A sorte dele é que o Sukuna entra no ritual e o salva, senão as coisas iriam ficar complicadas pro Megumi. E vocês sabem que mexer com o Megumi é uma parada um pouco difícil pro Sukuna, porque desde lá da primeira temporada ele tem algum plano suspeito, aí, né, duvidoso com o jovem feiticeiro, então ele não poderia deixar que o Megumi fosse de vala. E a partir de agora, a luta seria Mahoraga, o general divino das 8 empunhaduras, versus Sukuna Sakana. E a luta começa daquele jeito, com o Mahoraga vindo com um espadão grosso para acertar em cheio o Sukuna, que só não tomou ali um dano muito eficiente, porque a sua espada estava imbuída de energia reversa, energia positiva, que é fatal contra os espíritos amaldiçoados, mas contra o Sukuna não vale de muita coisa. Era melhor utilizar a energia amaldiçoada, porque era de fato mais eficaz. E aí, os dois voltam a se encontrar, gerando um impacto que cada um vai para um lado, o Mahoraga vai bem longe, e o Sukuna acaba entrando em uma sala de cinema, porque quando ele volta com aquela coquinha zero saborosa, só que esqueceram de colocar manteiga na pipoca do nosso homem. Aí ele ficou bravo e descontou no Mahoraga, mandando 2 cortes rápidos. Daí em diante, a luta se torna cada vez mais frenética, mais cabulosa. Isso é uma coisa louca, porque parece que o clima do episódio mudou, a atmosfera do episódio muda. Ele deixa de ser um episódio e parece que você está assistindo um filme. Você se torna mais imerso na animação. E isso é uma coisa que pra mim é sensacional. Mostrou que eles conseguiram tocar os fãs, né? Conseguiram estabelecer essa conexão com o fã, que é uma coisa muito louca. Poucos animes conseguem fazer. E por isso, mais uma vez, eu ressalto aqui o mérito dos animadores. Esses caras já estão sendo reconhecidos pelos fãs, mas o Estúdio Mappa precisa reconhecer eles. Precisa dar um trabalho digno para esses caras. Um tempo ideal, um pagamento digno, para eles poderem fazer episódios como esse ou até melhores. Se esse episódio já foi incrível, se esse pessoal tivesse boas condições de trabalho, seria um episódio ainda mais fantástico, 10 de 10 nos sites de animes. E aí depois,
o Sukuna e o Mahoraga vão ficando cada vez mais monstruosos, mais insanos. O Mahoraga começa a fazer nado no prédio de concreto. Isso é insano. E depois lá o Sukuna dá outros cortes, consegue manter a vantagem, mesmo com o Mahoraga sempre se adaptando e apresentando novas técnicas, né, para poder, né, se defender dos golpes e dos cortes do Sukuna. Isso foi uma coisa incrível. Tem uma hora que o Sukuna chega a jogar o Mahoraga lá na piscina, né, numa piscina no meio de Shibuya, e o cara consegue desenvolver brânquias. Ele se adapta a isso e é uma coisa de louco. Esse episódio, pra mim, nessa luta, apesar da confusão, e se caso alguém ainda não tinha sentido o clima de Shibuya, nesse aqui, meu amigo, não tem como você não sentir. Porque você percebe a destruição em massa. O nível de destruição foi insano, cabuloso. Parecia até que eu tava vendo Saitama Garou em Tóquio. Mano, isso daí, sinceramente, eu achei sensacional. E se os animadores tivessem mais tempo, teria sido uma coisa de louco. Louco. Mas louco no sentido positivo, porque foi muito bom. Na moral, foi muito bom. Claro, teve algumas cenas confusas? Teve. Mas a gente consegue sentir o esforço dos caras. E você consegue perceber que os caras estão dando a vida lá. Olha, sinceramente, sem palavras. Eu adorei esse episódio. Agora, voltando para o episódio em si, antes que eu me perca, o Sukuna, percebendo que o Mahoraga estava se adaptando aos seus cortes, aos seus golpes, suas técnicas, ele decide utilizar sua expansão de domínio. A expansão que libera dois tipos de corte. O desmantelar e o clivar. Sendo que um é para cortar tudo que possui energia amaldiçoada e o outro para cortar objetos de um modo geral, né? Coisas inanimadas. Sem falar que a sua expansão ela não possui barreiras, ou seja, ao invés de envolver o seu adversário, ele traz a sua expansão para o ambiente em que ele está lutando. E essa expansão possui uma área de 200 metros, só que ele reduziu para 140 para não acertar o Megumi, mas mesmo assim a destruição é inevitável. Porém, enquanto as pessoas viravam poeira, simplesmente evaporavam com a quantidade de cortes que estavam levando, o Mahoraga começava a se reerguer. Ele já estava se adaptando até a expansão do Sukuna. E o Sukuna, notando, né, a tamanha audácia do Shikigami, decide utilizar a sua flecha de fogo. A mesma que ele derrotou o jogo, e aí, sem conversa, o Shikigami é eliminado de vez, fritado pelo nosso Sukunão. Mas adivinha só, quem assistiu de camarote esse combate que desafiou todos os limites de Jujutsu Kaisen? Exatamente, o Lourinho Papakill. E quando ele vê, o Sukuna tá indo todo cheio de marra na sua direção, e ele dá até aquela gelada. Porém, o Rei das Maldições diz que ele poderia ir embora, não dá muita bola pra ele, e ele achava então que seria outro dia de vitória, outro dia em que ele sairia ileso, para na manhã seguinte aprontar suas papadas novamente. Só que ele estava completamente enganado. A sua técnica dos milagres, que é registrada pelas marcas embaixo dos seus olhos, estava zerada, porque ele já tinha passado por muitas situações que desafiavam, né, a sua própria sobrevivência. Ele só saiu vivo graças à sua técnica. E agora, como ele não tinha nada no estoque, não deu outra. Ele tomou aquele divisor de águas para nunca mais fazer as suas papadas. Finalmente. Já o Sukuna, para mostrar que é ruim mesmo, ruim de sangue, ele pega o Megumi e leva até a Shoko e o diretor Yaga para ele receber os devidos cuidados, porque afinal de contas o Megumi lhe interessa, e depois ele retorna ao local onde ele tinha feito todo aquele estrago. Tinha aniquilado centenas de pessoas bem no meio de Shibuya. E ele faz isso para ter aquele choque no Itadori, né? Impactar o jovem feiticeiro. E aí quando os dois trocam, o Itadori começa a receber as memórias do Sukuna e o nosso jovem simplesmente desmonta. O cara quebra, ainda mais vendo aquele cenário vazio, de escuridão. Era como se ele estivesse olhando para sua própria alma. Essa cena teve um peso. Ela só não foi perfeita por causa da música de fundo. Falta uma música mais impactante. Porém, mesmo assim, a gente consegue perceber que o Itadori está fazendo o possível para se livrar do fardo que ele carrega. Tentar se redimir, tentar cumprir a promessa que ele fez para o seu avô, de ajudar as outras pessoas. Então, mesmo derrotado, mesmo quebrado por dentro, o Itadori decide levantar mais uma vez e vai continuar lutando. Por isso, ele vai rumo à estação de Shibuya
para ver se ainda conseguia fazer alguma coisa. Mas mal sabia o Itadori que ele jamais deveria ter entrado nesse lugar. Dentro dos corredores da estação, Nanami caminhava totalmente desolado. E ele ainda estava com metade do seu corpo queimado pelo golpe que ele tinha recebido do jogo anteriormente. E o pior, a sua situação estava tão complicada que ele estava ali meio que delirando, porque ele só pensava em ir para a Malásia. Uma sugestão da Mei Mei para ele poder descansar, um descanso merecido porque o homem trabalha duro. Só que quando ele desce as escadas, ele se depara com um grupo de humanos transfigurados, sedentos para pegar alguém na porrada. E aí não tem jeito. O Nanami, mesmo cansado, super cansado, ele vai pra cima e mete a lapada nesses humanos transfigurados de um jeito que não sobra um pra contar a história. E enquanto ele tá lá, descendo a dar bem afiado em todo mundo, a gente tem uma cena que funcionou como metáfora, né? Ele nesse seu desejo de ir na praia, de ter uma casa na praia, ler livros, poder descansar, relaxar, mas na verdade a realidade é cruel. O homem estava lá, passando a dar bem afiada e lutando até o último segundo para defender o que ele acreditava. No fim, ele tentou conciliar o seu trabalho de feiticeiro Jujutsu com um trabalho formal para ver se ele tinha dinheiro para conquistar, né, esse seu sonho. Porém, a realidade é dura. O homem estava ali saindo na porrada com todo mundo e quando ele finaliza, chega ele. O cara que ninguém queria ver a cara. Mahito. Colocando a mãozinha assim, ó, de um jeito bem suspeito nas costas do nosso Nanami. Essa cena deu uma agonia. Mapa, invista nos seus animadores, porque esses caras estão dando a vida e você não valoriza. Se o estúdio Mapa valorizasse seus funcionários, seria muito mais reconhecido e teria muito mais sucesso. Os responsáveis, o CEO do Mapa precisa parar com essa ganância e valorizar esses caras, porque vocês estão conseguindo entregar um material como esse de qualidade. Se eles tivessem mais tempo, um tempo saudável de produção, seria outro nível. Mas aqui, nesse momento, tivemos uma diferença em relação ao mangá. Essa cena, ela acontece com o Mahito tocando de frente no Nanami. E aí, quando ele olha para o lado, ele vê o Itadori. Já aqui no anime, eu não sei porquê, eles resolveram mudar. Talvez foi por causa do cronograma ou algum outro motivo que a gente ainda não sabe ao certo. Mas aqui, ela aconteceu com o Mahito tocando no Nanami por trás. E aí, o Nanami ele acaba vendo o Haibara, o seu antigo parceiro de missão, que aponta para o Itadori. E aí o Nanami ele tenta não falar aquelas palavras, mas o cara já estava cansado. Ele entrega a sua ficha e fala: Itadori. No anime foi: Itadori, dê prosseguimento. Mas aqui vamos falar: Itadori, agora é com você. Quando o jovem feiticeiro ouve essas palavras, ele que já estava arrasado, perde toda a compostura e avança para cima do Mahito com um socão violento. Só que a maldição, como sempre no seu jogo sujo, usa os seus humanos transfigurados para revidar. E ele usa uma técnica bem interessante, a chamada multiplicidade de almas, que é quando ele tenta reunir dois corpos, só que como eles se repelem, geram ainda mais energia amaldiçoada, criando seres mais poderosos. Como foi o caso do Miokão, que o Itadori defendeu com suas mãos, mas aí chega o Mahito e acerta em cheio no seu rosto, fazendo um ferimento que vai demorar para cicatrizar. Logo depois, tivemos um momento que funcionou como 2 pesos, 2 medidas, com o Mahito tentando provocar o Itadori e transformando a sua mão na cara do Junpei. Esse Mahito não presta mesmo, viu? E depois ele faz uma comparação entre ele e o feiticeiro, dizendo que os dois são iguais. A única diferença é que um ataca as maldições e o outro ataca os feiticeiros. Sendo assim, ele coloca a mão no seu minhocão para tentar reduzir o espaço da área de batalha e ter alguma vantagem de acerto dos seus golpes em cima do Itadori, que por sinal se saiu muito bem desviando de quase todos eles. Logo em seguida, a gente entra em uma cena que foi pura criatividade do pessoal que trabalhou nesse episódio, que foi a cena do elevador, quando o Mahito tenta dar uma beijoca na cara do Itadori. Imagina, se nem eu quero um beijo do Mahito, quem dirá o Itadori que tem ranço da maldição? Pobre do Itadori, quase foi beijado por esse bicho aí.
Mas o Mahito, percebendo que estava apanhando feio pro Itadori, decide fugir daquele local e até onde tinha 2 civis. E o Itadori segue a maldição. Porém, sempre na sua inocência, ele pede para aqueles caras irem embora. Só que o Mahito safado estava dentro de um deles e acerta um socão tamanho G no Itadori e o outro ele transforma em uma espada, deixando o jovem feiticeiro ainda mais transtornado em ver aquelas vidas serem perdidas. Já do lado de fora da estação, a gente descobre que a Nobara também estava enfrentando outro Mahito. Mas como assim? O motivo era que o Mahito, sempre com seus truques, havia se dividido em 2. Ele usou a sua técnica nele mesmo para poder fazer um clone, um sósia. E esse sósia, apesar de não ter a sua técnica inata, ainda assim dá um trabalhinho, é inconveniente de se lutar. E a Nobara estava ali dando conta dele e até estava saindo bem, dando um monte de pregada e parafusada na fuça desse Mahito aí, do Mahito 2, vamos chamá-lo assim. E aí, o Mahito tá pensando em alguma estratégia de tentar levar a Nobara até o Itadori e quebrar ainda mais o espírito do jovem. Será que ele vai conseguir? Vamos descobrir no próximo episódio. Mas e vocês? Acham que a Nobara vai ganhar do clone do Mahito? Ou será que ela está em apuros? Será que o Itadori vai dar aquele soco merecido na fuça da maldição? Me digam aqui nos comentários. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todos. Conto com sua inscrição no canal se ainda não for inscrito. E se possível, deixa seu like que ajuda demais. Vou ficando por aqui. Valeu e até breve. Fui!